Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 30 do primeiro ano do ensino médio nós vamos estudar um pouco sobre empuxo. O empuxo que ainda está ligado aos conteúdos dos fluidos, só que a gente vai ver hoje uma visão mais particular do comportamento desses materiais quando entram em contato com um outro aí. Então, primeiro, eu trouxe um sistema aqui para vocês. Esse sistema é composto por copo, água e gelo. No caso, o copo, que é o recipiente onde esses dois materiais, no caso a água, em dois estados, estará presente, o copo não vai interferir no sistema. E aí a gente tem, então, dois objetos de estudo dentro desse sistema, que é a água e o gelo. E aí, nós iniciamos a aula com uma pergunta, essa pergunta deve ser respondida até o final da aula, que é: por que o gelo boia na água? Tem alguma coisa ali, geralmente as pessoas respondem: ele boia porque a densidade dele é diferente da água, e aí, dependendo da diferença de densidade, é o que vai definir se um objeto ele vai flutuar ou não. Essa definição, ela é uma definição que está correta, mas é uma definição vaga. Então, hoje a gente vai entender realmente o porquê que se dá essa diferença de densidade. Porque se fazemos uma reflexão, a gente compreende que é o mesmo material, água, porém em dois estados. Se é o mesmo material, a densidade deveria ser a mesma. E por que ocasiona então essa diferença de densidade? Isso está diretamente ligado ao empuxo e até o final da aula a gente entende realmente mesmo o porquê que isso acontece. Então, primeiro você precisa entender que o empuxo ele é uma força. Essa força ela vai surgir baseado no resultado da pressão da água nos objetos que estão submersos ou até imersos também. A água, quando se desloca, ela exerce uma pressão ali e o resultado dessa pressão exercida é o que nós chamamos de empuxo. Então, primeiro eu trouxe aqui um exemplo. Se você verificar aí, tem uma banheira. Nessa banheira tem uma massa. Essa massa está afundada aí, ela está imersa. E se tu verificar, tem um desenho acima mostrando que o mesmo tamanho do que está afundado é o mesmo tamanho do que deve sair. O que a gente pode compreender com esse exemplo, então? É porque essa noção de empuxo ou dessa força que atua baseada na pressão, ela está diretamente ligada com o fluido deslocado. Ou seja, se tem um recipiente e aí você coloca um outro objeto nesse líquido que está dentro do recipiente, ele vai deslocar essa massa de líquido. E aí é baseado nisso que surge o empuxo. Ele é resultado da força-peso, mas não só da força-peso desse objeto total, mas é da força-peso do líquido que foi deslocado. E por que vai deslocar? Porque digamos que se essa banheira está cheia e entra uma outra massa, se a gente considera o líquido sendo ideal, claro que ele não vai ser comprimido, então não vai caber toda a massa ali e aí vai sair parte desse líquido. Essa parte do líquido que sai, que a gente chama de líquido deslocado, é a partir daí que vai vir um empuxo baseado na força-peso desse líquido deslocado. Então assim, a relação com a quantidade de água que o objeto submerso desloca, é aí onde está o empuxo. E ele pode ser utilizado inclusive para achar volume de objetos irregulares. Por quê? Porque a quantidade de água que sai é baseado na quantidade de massa do objeto que entrou. Ou seja, do volume. O volume que sai é igual ao volume que entra. E existem objetos que é muito difícil de definir o volume, baseado em cálculos, por exemplo. Uma das formas de achar o volume é utilizando essa ideia do empuxo, porque o líquido deslocado, então, aí você sabe que é igual ao valor do líquido que entrou ali naquele fluido. Mas vamos seguir aqui as ideias. Eu trouxe o princípio de Arquimedes, porque ele vai fazer uma afirmação bem importante, baseada nesses fluidos aí. E a afirmação é assim: um corpo imerso sob a ação de uma força de empuxo vai ter essa força dirigida. Essa força é para cima e ela é igual ao peso do fluido que se desloca. É muito importante você entender isso. Quando diz que a força é igual ao peso, as pessoas costumam relacionar o empuxo, essa força de empuxo, com o peso. Se ela é igual, então quer dizer que o empuxo existe por conta do peso? Não. Esse peso é o peso de quê? Ele é o peso do líquido que foi deslocado. Observação, eu estou utilizando o exemplo de líquido, mas isso também vale para gases. Então é baseado nesse material que foi deslocado. Esse material que foi deslocado, ele tem seu volume, ele tem o seu peso, e aí esse peso ele vai ser igual ao empuxo. Outra ideia que se aplica aí para chegar à noção de empuxo é que, por exemplo, se um material ele é imerso na água,
o que acontece? Naturalmente a água quer voltar para a posição onde ela estava antes, ou seja, ela vai exercer força nas paredes desse material ali, uma espécie de pressão. E essa pressão, ela é em vários locais ou em vários pontos desse material. E aí é muito importante quando a gente fala em vários pontos, porque dependendo do ponto, a pressão pode ser maior ou a pressão pode ser menor. E aí a gente pega outra ideia, que é a ideia de que pressão varia de acordo com a profundidade. Então isso quer dizer que baseado como pressão aí vai ter a ver, essa diferença de pressão, por exemplo, com a altura também, aquele material que está ali, ele, dependendo do ponto que a gente analisar, a pressão é diferente. Tu verifica que a pressão embaixo é muito maior do que a pressão em cima. E é baseado nisso que o material tende a ir para cima, porque a força que está empurrando embaixo é maior do que a força que está sendo exercida ali em cima, e aí ele tende a subir. Quando ele sobe, a gente chama isso então de empuxo. O empuxo ele vai ser igual ao peso quando a gente for calcular, e o peso ele é igual a massa vezes gravidade. Só que aí a gente tem que lembrar que ele relaciona também com densidade, e a densidade ela tem a ver com o quê? Com a distribuição da massa ao longo de um determinado volume. Então, se você verificar, a massa ela depende também da densidade e do volume, como está mostrado aí. A partir daí, você pega na equação da força-peso e no lugar de colocar a massa, você coloca densidade e volume, então vai ficar a equação de empuxo, sendo a relação direta entre densidade, gravidade e volume desse material. Observe que pode haver diferença aí do empuxo baseado no tamanho, ou no volume, ou na massa desse material aí. Se eu pego um objeto pequeno, o que a gente pode concluir? Se o fluido ou líquido deslocado, ele depende da quantidade de material que entrou nesse líquido, isso quer dizer que objetos pequenos, ele também desloca pouco fluido. E como ele desloca pouco fluido, o peso do fluido deslocado é menor. E como o peso do fluido deslocado é menor, e o empuxo tem relação direta com o peso, quer dizer que o empuxo é menor. Ou seja, objetos grandes deslocam mais fluidos. Como eles deslocam mais fluido, esse fluido tem um peso maior. E como ele tem um peso maior, ele tem também um empuxo maior. Então, não pode esquecer, a relação de empuxo para calcular tem a ver com a força-peso, mas essa força-peso ela é do volume do líquido que foi deslocado. Ou seja, o responsável mesmo não é o peso, e sim o volume. Então, o volume é o que determina o empuxo e não aí a força-peso. É importante quando a gente fala de tamanhos de objetos, aí um objeto grande ou um objeto pequeno, deslocar material, porque a gente pode inclusive observar materiais com o mesmo peso e também terem empuxos diferentes. Isso vai depender, por exemplo, da disposição desse material, ou seja, de acordo com o formato dele. E aí eu trouxe como exemplo a chapa de alumínio e uma panela também de alumínio, ou seja, o mesmo material, e ambas com o mesmo peso. O que acontece? Se a gente verificar a chapa e ela for colocada dentro da água, o que vai acontecer é que ela desloca pouco fluido. E como ela desloca pouco fluido, o volume é menor, o que vai fazer com que o empuxo seja menor. Se a gente pegar esse mesmo material e mudar o formato dele para uma panela, por exemplo, a panela vai ter a capacidade de deslocar mais fluido. E como ela desloca mais fluido, o volume que saiu é maior, o que vai fazer com que ele tenha um empuxo também maior. Então, um objeto flutuante, por exemplo, o empuxo dele vai ser igual ao seu próprio peso. Isso é muito importante quando a gente analisa os objetos como navios, por exemplo. Isso por quê? Porque se a gente analisa navios e embarcações em geral, eles precisam ser projetados, ou seja, o formato também tem a ver, para que o fluido se desloque igual ao seu próprio peso. Por quê? Porque se o formato não permite o deslocamento desse fluido igual ao peso, ele tende a ser imerso, ou seja, a afundar. Uma coisa muito parecida ocorre com os peixes, que ele tem uma chamada de bexiga natatória, que é uma espécie de bexiga que ele faz com que o ar infle o ar. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Ele aumenta o volume. Como ele aumenta o volume, internamente, o próprio peixe, ele desloca fluido. E como ele desloca fluido, ele vai subir, ou seja, ele vai boiar, porque ele aumentou o empuxo dele. Isso acontece de forma natural. E aí eu trouxe uma questão bem interessante para a gente fazer análise e responder aquela pergunta que estava lá no início, que é a ideia do iceberg. Ou seja, por que o gelo boia na água, tendo em vista que é o mesmo material e a densidade deveria ser a mesma.
Eu vou trazer aqui uma coisa chamada de anomalia, ou seja, a gente sabe que quando aumenta a temperatura, devido à vibração das partículas, o material tende a se expandir. Só que a água ela tem aquele comportamento diferente, chamado de comportamento anômalo da água, que é o quê? Quando o gelo ele se infunde, no lugar dele reduzir o seu volume, essas partículas, no lugar de se aproximarem, elas vão se afastar, ou seja, o volume da água no estado sólido é maior. E como o volume é maior, a gente vai ter uma resposta disso quando comparado, por exemplo, quando comparado no fluido aí. Por quê? Porque o fluido e o empuxo no fluido, ele tem a ver diretamente com o volume. Então, como o volume é maior, o que acontece? Vai ter interferência na densidade, que é a distribuição dessa massa aí ao longo de determinado corpo. Dependendo de como essa massa está distribuída no volume, a gente tem uma densidade maior ou uma densidade maior. O que acontece? O gelo ele tem densidade 0,9 vezes a densidade da água. E qual a resposta que a gente tem para isso, por exemplo? O que vai acontecer é que como a densidade é diferente, ou seja, o gelo vai boiar, 90% dele vai ficar na parte inferior, ou seja, imerso, e 10% dele fica submerso. Isso por conta da diferença de densidade. E essa diferença de densidade se dá por conta do gelo, quando muda o seu estado, aí quando ele se funde, ele aumentar o seu volume. Isso vai causar um empuxo diferente. Muito interessante é a questão das montanhas, que acontece algo parecido. Apesar de não parecer, mas aí a gente tem que as montanhas elas também flutuam aí no manto da Terra, que é semilíquido. Então o comportamento também é similar. O que vai acontecer? O valor da densidade da crosta continental da Terra é aproximadamente 85% da densidade do manto. E qual é a resposta disso? É quando você olha as montanhas e você vê a parte de cima, o que acontece é que 85% dela está na parte de baixo e não acima. É muito parecido com o que acontece com os icebergs, ok? Para finalizarmos, vamos fazer a análise só de uma questão aqui, que diz assim, um navio flutua por quê? É mais uma pergunta, né? Então vamos analisar as opções aí. A opção A diz, seu peso é pequeno quando comparado ao seu volume? A outra, o volume é igual ao volume do líquido deslocado? C, o peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio? D, o peso do navio é menor que o peso do fluido deslocado? E aí, o peso do navio é maior do que o peso do líquido deslocado? Essas questões confundem bastante, justamente porque as pessoas muitas vezes confundem que o empuxo ele depende do peso. Apesar dele se relacionar com o peso, mas é o peso do fluido deslocado, ou seja, é por conta do volume. E se a gente analisa aí a opção que responde corretamente a questão, é a opção C, que ele diz que é o peso do volume, mas é o peso do volume do líquido deslocado, e quem vai deslocar é o navio. Aí, ok? Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar outros exercícios desse conteúdo e também outras aulas. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!